Senhora Presidente, deputada Érica Amorim, que preside nesse momento esta sessão ordinária, senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, ouvintes da Rádio FM Assembleia, internautas que nos acompanham pelas redes sociais que fazem a cobertura das atividades diárias da Assembleia Legislativa. Ao cumprimentá-los, venho aqui hoje para fazer alguns registros nesse nosso pronunciamento. Inicio pelo aniversário, no último final de semana, do município de Guaramiranga, que teve a oportunidade de completar 62 anos de emancipação política e que foi conduzida até bem pouco tempo atrás pelo meu amigo Luiz Viana, que foi um dos grandes prefeitos realizadores do desenvolvimento daquele município. Também, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem estivemos nos municípios de Uruoca e Senador Sá, participando da inauguração das brinquedopraças daqueles dois municípios, respectivamente, um conduzido pelo prefeito Kilsen, que é o município de Uruoca, quando a vice-governadora Isolda Sela e a secretária de Proteção aos Direitos Humanos, Lia Gomes, tiveram a oportunidade de presidir a solenidade, que contou com a praça no centro da cidade, repleta de crianças que foram ali para receber esse importante equipamento de diversificação das atividades, quer para brincadeiras com as crianças, ou com a Academia de Saúde, que também teve os seus equipamentos ali entregues. Em seguida, fomos até o município de Senador Sá, onde também a vice-governadora Isolda Sela, acompanhada da Lia Gomes, tiveram a oportunidade de entregar também uma brinquedopraça para a comunidade da sede do município. A prefeita Regina e o ex-prefeito Alex participaram da solenidade, juntamente com integrantes da Câmara de Vereadores, e tivemos ali a oportunidade de assistir também um número significativo, expressivo, de crianças que receberam pela primeira vez um equipamento desta natureza, situado na Praça da Matriz, ponto central da cidade, e que dá uma condição de melhor tratamento às crianças e às famílias, de uma forma em geral, da sede do município de Senador Sá. Feito esses registros, passo a entrar em um determinado assunto, senhores deputados, senhoras deputadas, que para nós é muito caro, que é a reforma tributária que o nosso país precisa passar. Digo isso porque, por volta do dia 15 de julho, fiz um pronunciamento aqui nesta casa, quando logo após a reforma da Previdência ser votada na Câmara dos Deputados, os presidentes Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, do Senado Federal, tiveram a oportunidade de instalar duas comissões especiais, uma em cada casa, onde se discutia a reforma tributária. Mas deputados e deputadas, naquele momento, trouxe a insegurança que isso poderia haver, já que cada uma era tratada de forma diferente por parte das casas legislativas, e o mais interessante é que eram propostas, embora assemelhadas, mas propostas diferentes. Digo isso porque a Câmara dos Deputados analisa a proposta de emenda constitucional 45 do deputado Baleia Rossi. Já o Senado Federal analisa a PEC 110 do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. E, considerado complexo toda essa discussão, temos que acreditar, e eu pessoalmente defendo, que a reforma tributária brasileira deve ser, acima de tudo, concentrada em uma perspectiva de que, ao invés de ser taxado o consumo dos bens na produção, ou seja, onde são produzidos, e essa é a minha opinião pessoal, deve ser taxada lá
aonde existe verdadeiramente o consumo. Daí a transformação para imposto sobre valor agregado. Como eu disse outrora, volto a reafirmar, uma das propostas faz a simplificação de 5 impostos, a outra simplifica 7 impostos. Então, por tudo isso, como está sendo ocorrido e discutido nessas casas legislativas, a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, realizou estudos para que se tivesse um parecer de como deveria se portar a economia brasileira através dessa proposta de reforma tributária ao longo do seu processo de votação, com a boa perspectiva de que isso se encerre ainda esse ano. Vou passar a ler aqui um texto que achei interessante e que trata desse sentido. Considerado complexo, burocrático e ultrapassado, o sistema tributário brasileiro pode gerar ganhos bilionários para a sociedade apenas com a reformulação da estrutura de arrecadação de impostos. Cálculos elaborados pela Firjan mostram que as duas propostas de reforma tributária em discussão no Congresso têm potencial para criar 300 mil empregos por ano e incrementar o consumo em até 122,7 bilhões de reais. O trabalho foi feito numa metodologia elaborada ao longo de um ano e não prevê alterações na carga tributária. Para se chegar a esse resultado, foram analisadas a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, que é baseada no trabalho do economista Bernard Api, e a PEC 110, do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. O governo federal ainda não encampou nenhuma nem outra proposta, nem muito menos lançou uma que pudesse ter aí congruências dos temas abordados e das metodologias e ideias implementadas através dessas duas PECs. O economista-chefe da Firjan garantiu que o objetivo foi avaliar o impacto da reforma no bem-estar da população por meio da renda, do consumo e da geração de emprego. É importante entender os efeitos da criação de um imposto único, com tributos federais, estados e municípios. O que se percebe é uma diferença significativa. Se incluir tudo, o ganho no consumo é 3 vezes maior. É o que afirma o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Já sem estados e municípios, o acréscimo no consumo cai para apenas 39 bilhões, segundo a Firjan. Digo apenas porque o total com o bolo tributário da União, dos estados e dos municípios ficaria em 122 bilhões. Portanto, os governadores precisam entender que isso é renda para eles também. É um efeito bumerangue. E a grande maioria das pessoas que participaram da pesquisa diz que reforma tributária meia sola é muito ruim para a população brasileira. Na média, as duas propostas em tramitação no Congresso trazem ganhos semelhantes para a população, na casa de 122 bilhões, já que prevêem a criação de um imposto único nos moldes do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, que é usado em muitos países. A diferença é que, no caso da proposta de API, os estados podem ter alíquotas diferenciadas. Já na de Rauli, a alíquota é igual em todo o país. Embora os ganhos sejam parecidos, há diferenças em termos regionais. A PEC 45 de API tem vantagens em relação à distribuição de renda e respeita às desigualdades. Em regiões como o Norte e Nordeste, onde o nível de renda é mais baixo, atualmente as alíquotas são menores comparadas à dos outros estados. A imposição de uma alíquota nacional, como é o caso da proposta de Luiz Carlos Rauli, poderia elevar o nível de cobranças nessas regiões e pressionar o potencial de consumo. De qualquer forma, as simulações mostram que todas as regiões teriam ganho de consumo, só que algumas podem ter menos que outras, é o que diz o economista da Firjan. No trabalho, ele também calculou qual seria o impacto se houvesse uma desoneração parcial da folha de pagamento no consumo. A simulação prevê um corte de 40%, que seria incluído no imposto único. Nesse caso, o ganho subiria dos 122 bilhões para 136 bilhões, um aumento de aproximadamente 14 bilhões de reais com essa simplificação da reforma tributária e a inclusão, por sua vez, na desoneração parcial da folha de pagamento sobre o consumo.
Mesmo assim, tanto a API como o Raul afirmam que o impacto da reforma tributária pode ser bem maior do que o previsto pela Firjan. De cara, vejo um crescimento entre 5% e 6% do PIB, afirma Luiz Carlos Raul, que explica que sua proposta reduz a carga tributária e vai liberar algo em torno de 640 bilhões dos preços dos produtos. O brasileiro terá mais dinheiro para consumir, pois haverá uma redução da carga para as famílias. Já no caso de API, os efeitos da reforma na economia devem ser apresentados na semana que vem, mas ele acredita que será maior que o calculado pela Firjan. Segundo ele, sua proposta tem o objetivo de reduzir a burocracia, o contencioso tributário e os custos de investimento. Também vai aumentar a competitividade da economia com a redução dos custos das exportações e da produção nacional em relação aos importados. Mas o principal é que vai eliminar distorções alocativas da economia, é o que diz o estudioso economista Bernard Api. O Brasil tem hoje um ambiente muito mais amigável à aprovação da reforma tributária do que no ano passado, é o que ambos os autores imaginam. Um deles é que hoje o país tem um Congresso mais reformista do que nos últimos anos, é o primeiro fator. Além disso, o principal problema nas discussões passadas, que era a resistência dos governadores em relação a mudanças no ICMS, parece estar próximo de um consenso. Exemplo disso é que, no momento, temos 27 secretários de Fazenda dos estados subscrevendo um projeto de mudança no sistema tributário, propondo o fim do ICMS e endossando o imposto cobrado no destino sem benefício fiscal. Por isso, é uma grande novidade na discussão política da reforma tributária. O economista Bernard Api ainda diz o seguinte, que ele também entende que os trabalhos técnicos feitos ao longo dos últimos anos permitiu maior entendimento sobre o assunto. Isso permite a elaboração de projetos mais consistentes e melhor desenhados, já que o ambiente político claramente é mais favorável desde os 31 anos que se passaram da Assembleia Nacional Constituinte. O cenário mais propício também é visto pelo deputado Luiz Carlos Raul, que vê um Congresso bem mais maduro nessa direção e que alguns setores da economia que ainda não evoluíram já apresentam-se como uma possibilidade de desentravar essa discussão. Outro ponto crítico é o impacto da reforma nos grandes municípios do país, que temem a arrecadação com o fim do ISS, Imposto sobre Serviço. Há um diálogo aberto que pode seguir para o caminho de um prazo maior de transição. Era isso, senhora presidente, senhores deputados, senhores deputadas, que trago nessa manhã. É de que existem duas propostas tramitando, volto a dizer, uma delas através de uma comissão especial instalada no Senado da República, que analisa a PEC do ex-deputado Luiz Carlos Raul, e a outra que é a do deputado Baleia Rossi, do PMDB paulistano, que foi inspirada nos conhecimentos do economista Bernard Api. Com isso daí, o que devemos fazer para trazer a nós cearenses a possibilidade de uma melhor compreensão? Esta casa deverá realizar na próxima semana a audiência pública que trata da análise dos dados do segundo quadrimestre de 2019. Deverá vir à casa a representação da Secretaria da Fazenda e provavelmente da Secretaria de Planejamento e Gestão. E aí eu já queria aqui incluir como tópico aditivo, senhor presidente, a discussão que será realizada na Comissão de Orçamento, e para isso minha assessoria tratará de fazer, deputado Nezinho, a provocação àquele colegiado, para que também ouçamos a opinião nessa audiência pública dos nossos técnicos e gestores. A presidência acrescenta mais 3 minutos, deputado. Agradeço, caro deputado. Aos técnicos e gestores da Cefaz e da CEPLAG que participarão por vias de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal nesta casa, desta audiência pública, para que também possamos colocar essa discussão, o que possibilitará, a meu juízo, de que seja uma semente para que nós possamos trazer essa discussão também para o Parlamento Estadual.
Passamos por aqui discussões importantes, como foi a da reforma previdenciária, que afeta a toda a população na idade economicamente ativa ou que já se aproxima da inatividade. Entretanto, a reforma tributária é tão importante quanto para o conjunto da sociedade brasileira, porque daí saberemos tudo aquilo que deverá ser arrecadado de tributos que formam a onerosa e pesada carga tributária brasileira, que muitas vezes restringe para que se tenha um aumento da produção, para que haja-se uma empregabilidade do maior número de pessoas, e isso atinja sensivelmente a economia brasileira em virtude da diminuição do poder aquisitivo da grande maioria da massa trabalhadora, que é quem faz a economia do Brasil girar. Então, acredito que essa casa, e levarei também esse nosso entendimento ao presidente Sarto, para que nós possamos também ouvir aqui sobre a reforma tributária a nível de seminário e possamos conhecer mais a fundo, com 3 visões: a visão da PEC 45, a visão da PEC 110 e a visão que o governo estadual tem para o que será melhor para o Brasil, mas especificamente para o estado do Ceará, não apenas com relação às finanças públicas, mas como fator de geração de emprego e renda. Porque, afinal de contas, ao longo do último ano, o estado do Ceará cresceu quase 2 vezes mais em termos de riquezas geradas aqui no nosso estado do que o Brasil. E isso daí é uma forma de que nós estamos no caminho certo, mas devemos cada vez mais fortalecer essa atuação para que saibamos que com um reordenamento do sistema tributário nacional, o que o estado do Ceará deverá ter de ganhos. Deputado Serra Guiar, ainda dá um tempozinho de 1 minuto ainda. Vossa Excelência tem um tempo disponível aí para que possa utilizar. Primeiro eu quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento, você que tem experiência, foi prefeito, é formado em administração e fez uma explanação muito boa e muito bonita a respeito dessa reforma tributária. Mas eu quero aqui nesse momento que o deputado falou sobre o estado do Ceará, parabenizar o nosso governador, que está concluindo uma grande obra que estava parada há 10 anos, que é o anel viário. Isso aí vai favorecer toda aquela região metropolitana de Fortaleza, porque vai favorecer o Porto Pecém ao Porto do Mucuripe, e aí vai aumentar a produção e outras indústrias vêm de fora, não só do exterior, como de outros estados para o nosso Ceará. Hoje está aí Pacajus com o shopping, está vindo o shopping para Pacajus. Falei neste instante com o deputado Nezinho. Horizonte, tem várias indústrias em Horizonte. O nosso Itaitinga vai ter um parque industrial Itaitinga. Maracanã é um exemplo, desde do saudoso Gílio Távora, que introduziu o parque industrial de Maracanaú. Nós temos o polo farmacêutico no Eusébio, polo na Guaiúba, o polo químico de Guaiúba. Então todos os municípios, Pecém está aí, Calcaia. Uma pena é a minha terra natal, deputado, nosso querido Maranguape, devido à irresponsabilidade de vários prefeitos anteriores, que lotearam vários terrenos nas proximidades de Maranguape. Um crime. Hoje você não consegue levar uma indústria para Maranguape. O governo, tendo boa vontade, tem dificuldade de levar a indústria para Maranguape, porque naquelas mediações da minha terra, não tem um terreno, porque foi tudo loteado em prefeitos irresponsáveis que passaram por Maranguape. Mas, graças a Deus, esses outros municípios estão levando indústria, e até 2020, no ano 2020, daqui a um ano, vão ser criados nessas regiões, isso aí vai favorecer indiretamente Maranguape, 23 mil empregos para essa região. Então eu quero lhe parabenizar mais uma vez pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Lucílio Girão. Incorporo a parte de Vossa Excelência, especificamente relativamente ao município de Maranguape. Acho que aquela terra perdeu muito em não ter lhe dado a oportunidade de ser o gestor maior dela, há algum tempo atrás, quando Vossa Excelência disputou Prefeitura Municipal, e tenho a convicção de que com uma gestão séria, responsável, ética e, acima de tudo, madura, seria uma grande oportunidade para aquele município da região metropolitana. Digo também, senhor presidente, senhores deputados, me aproximando já
do final, ao agradecer a parte do deputado Lucílio Girão, é de que o Estado do Ceará faz a sua parte. Está aí uma obra que foi citada pelo deputado Lucílio Girão, das mais importantes para a produção cearense. A ligação através do anel viário do Porto do Pecém com o Porto do Mucuripe fortalece sensivelmente a economia da região metropolitana. E esse fortalecimento, ele se traduz em novas oportunidades de trabalho, em novas oportunidades de instalação de empresas e indústrias, e que isso daí fortalece as divisas que são geradas para o Estado do Ceará. Era isso, senhor presidente, deputado Oriel Nunes, que deixo aqui para os registros desta casa na manhã deste dia 24 de setembro. Muito obrigado.